Nós estamos falando de uma questão que é a psicológica nessa questão da violência, que são a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a negligência, mas em se tratando da violência conjugal especificamente, podemos dizer que violência é todo ato que implica uma prevalência da força sobre alguém naquele momento considerado mais frágil, seja essa fragilidade física ou essa fragilidade emocional. Então, alguém se aproveita da suposta fragilidade de alguém num dado momento e se impõe a esta pessoa usando da força física ou de argumentos psicológicos, de ameaça, de ofensas e tudo mais. Posto isso, a gente tem que considerar assim, o que acontece quando uma mulher se vê diante de uma situação de violência. 3 teorias que embasam ou que tentam embasar motivos podem fazer com que uma mulher permaneça num relacionamento de violência. O fator seria o que a gente chama de fator intergeracional, que seria uma pessoa que no seu meio familiar de origem foi exposta à violência, sofreu violência ou testemunhou violência por parte dos pais. Isto traria para esta pessoa uma configuração e a formação de um modelo de relação aonde a violência faria parte no sentido de alguém usa de violência sobre alguém para tentar conseguir o que quer. Então, a criança que testemunha ou que sofre a violência, ela construiria internamente um modelo de relação que ela tenderá a repetir no futuro. Essa situação de violência também vai trazer, ou pode trazer, problemas em relação à autoimagem, ao respeito e à valorização de si mesma, construindo aquilo que é um quadro que a gente chama de prejuízos na autoestima. Isso vai gerar também sentimentos de insegurança, e vai fazer com que essa criança também aprenda que esse tipo de relação regula as relações. E ela também vai construir informações negativas a respeito da aceitabilidade da violência dentro de um relacionamento. Além da questão que envolve a relação dos pais com a criança, a gente tem situações também do suporte familiar que esse indivíduo, criança, possa ter, que podem amenizar e trazer para ela outros modelos relacionais. E aqui vale também considerar recursos que a própria individualidade tem para lidar com essas violências. Então, a gente também não pode dizer que todas as pessoas que foram vítima ou testemunharam violência vão necessariamente desenvolver um padrão de violência. Outra coisa que é importante acrescentar aqui é que as pessoas que foram vítima ou testemunharam violência, se desenvolvendo este padrão de relacionamento que inclui a violência, podem tanto ocupar o lugar do agressor como o lugar da vítima. O que a gente pode dizer é que as pessoas que foram vítima ou que testemunharam têm uma chance maior de também desenvolver esse padrão de violência em relações futuras. Além do fator intergeracional, a gente também tem o fator sociocultural. Nós vivemos em uma sociedade que ainda tem resíduos importantes de padrões culturais, sociais, que determinam uma inferioridade da figura feminina. Então, a gente tem o machismo, a gente tem o controle, enfim, todos os fatores socioculturais que a gente pode considerar. Então, seriam valores, um conjunto de normas e de valores sociais que legitimam a conduta masculina de controle sobre o feminino. De qualquer forma, esses fatores que eu acabei de citar, eles não são determinantes, eles contribuem. Então, assim, da minha experiência profissional, o que eu percebo é que, mesmo que pessoas que não tenham sido expostas ao que a gente considera uma grande violência física ou que foram testemunhas de padrões de violência dentro de casa, elas podem acabar desenvolvendo sentimentos de insegurança, de baixa autoestima, e o que eu percebo é que essa condição de baixa autoestima, de insegurança, que gera
culpa, medo de ficar sozinha, busca de estabilidade é que vão acabar contribuindo para a permanência dentro de uma relação que a gente classifica como uma relação que inclui violência conjugal. A gente pode identificar 3 fases, né, no contexto da violência conjugal. A primeira fase é uma fase da tensão, onde algumas questões que não a violência física necessariamente nesse momento, de desqualificação, de ofensa moral, de cinismo do companheiro ou da companheira ter situações de violência. Então, assim, muitas mulheres nessa situação que eu estou descrevendo, né, por aquilo que eu vejo da minha experiência de fragilidade emocional, que eu estou chamando de baixa autoestima ou baixo amor próprio, acabam contribuindo para que ela fique nesta relação por uma falsa sensação de segurança ou porque ela tem dificuldade de assumir a falência, né, ou de uma relação, ou porque ela se responsabiliza, porque ela acha que ela então não é boa o suficiente para manter a relação, por uma dependência financeira, então ela vai ficando, né? Então, assim, tem a primeira fase, que eu estou dizendo que é a fase de aumento da tensão, né? Aonde ela vai se submetendo a essa situação tensa, de desqualificação, de ofensa moral, de queixas e de críticas por parte do companheiro, por uma dificuldade dela, ou porque ela no fim concorda que de alguma maneira ela também não está correspondendo à expectativa, né? Aí, nessa fase, ela começa então a ter medo e a evitar situações, a evitar o próprio companheiro, e a tensão vai aumentando até que chega um momento, que é um segundo momento desse ciclo, que a gente chama de explosão da violência. Que aí é uma situação mais grave, né, de injúria moral ou de ofensas pessoais e até mesmo de violência física e ou sexual. Neste momento, a gente já não pode mais dizer que a mulher tem qualquer tipo de controle sobre a atitude desse companheiro. E ela, muitas vezes, acaba se submetendo para que aquilo acabe logo. É também preciso dizer que, neste momento, a gente também não sabe qual é o desfecho que essa situação de violência pode ter. Então, a alternativa nesse momento para essa pessoa, né, vítima da violência, é encontrar um lugar seguro. É preciso dizer que a primeira fase ela pode durar um período mais longo. Essa é mais curta, ela diz respeito a um determinado momento onde o ápice da violência acontece. A terceira fase que vem a seguir é aquilo que a gente chama de reconciliação ou trégua. O autor da violência ele se arrepende, ele se desculpa, ou pode se arrepender e se desculpar, e é neste momento que muitas vezes a reconciliação acontece, a mulher reconsidera, ela retira a queixa e ela volta, e aí começa tudo novamente. Tá? E aí é que entram aqueles fatores que eu estava dizendo que fazem com que ela permaneça. Ela entra de novo numa ideia de que ele vai se regenerar, de que tudo vai acabar bem, de que isso não vai acontecer mais. Então ela volta e o próprio fato dela voltar alimenta no companheiro a noção de que aquilo não tem limite e que ela vai continuar aceitando essa situação. Então, assim resumindo, né, não há um fator isolado, nós não conseguimos detectar propriamente um perfil específico de uma mulher que permaneça numa situação de violência conjugal. Nós temos aí fatores que contribuem, né? E dentro da minha área, que eu estou focando, o fator psicológico daquilo que a gente chama de alguém que construiu no seu desenvolvimento uma baixa autoestima, que se considera assim, incapaz, inferior, não tem atributos suficientes para ser amada. Então, assim, a pessoa aceita a violência porque, no fundo, até ela se considera culpada.
Os fatores culturais, que são a mulher é inferior mesmo, ela tem obrigações no casamento, então ela tem que satisfazer o companheiro, porque ela tem que se submeter, porque senão o companheiro vai buscar fora de casa aquilo que ele não encontra em casa. Enfim, preciso também considerar que a fragilidade emocional que eu estou chamando, né, nesse momento de uma condição de baixa autoestima, ela vai sendo minada durante esse relacionamento de violência. A mulher vai ficando cada vez mais frágil. Então, assim, quanto mais frágil ela fica, menos força ela consegue identificar nela para poder sair dessa relação. Ela ficando, ela autoriza, né, de uma forma indireta essa violência, e isso tende a se repetir. As consequências para a saúde física e emocional desta mulher são muito importantes. A gente pode observar que a ideia de suicídio ou o próprio suicídio, consecução de um suicídio, fica muito aumentada. O risco de um suicídio fica muito aumentado porque, de repente, esta mulher tão fragilizada, que entra num estado depressivo e ansioso, ela vai considerar talvez o suicídio em algum momento como uma alternativa de solução para essa situação. Então, do ponto de vista emocional, a permanência numa situação de violência, ela é desastrosa. Soma-se a isso que, se num contexto onde se inclui também a violência física, a gente vai ter problemas de saúde física, inclusive, por espancamento, machucados, traumas internos. Então a saúde física também vai ficar comprometida. Mesmo que não haja a violência física, a saúde física será comprometida, porque a saúde emocional, sendo depauperada do jeito que vai sendo, ela vai acabar provocando consequências de doenças físicas mesmo, infecções, baixa imunidade, fraturas. É uma mulher que fisicamente também vai ficar muito mais fragilizada. Aí você soma a fragilidade física, a fragilidade emocional, você tem uma mulher que está correndo risco. E aí é preciso mesmo, né, uma intervenção se, né, esta mulher não ficar mantendo essa situação sob segredo. Porque muitas vezes, para defender a união familiar, para defender os filhos ou a família, ou por vergonha, né, a mulher mantém segredo sobre as agressões que ela sofre. E isto também contribui para alimentar a violência. Pessoas acreditam que o amor opera milagres, né? Então aquela história de que o sapo se transforma em príncipe, que depois do casamento tudo vai melhorar. Na verdade, assim, com a vida em comum não melhora. O que acontece geralmente num contexto como esse é que piora, tá? Então, ideias de amor romântico, de que o amor transforma tudo, enfim, também podem contribuir para que essa mulher permaneça numa situação de violência. Então, aqui vale a pena ressaltar que o amor é um sentimento, mas esse sentimento, o amor, também precisa ser transformado em ação. E um amor maduro é um amor que cuida, é um amor que respeita, é um amor que está preocupado com o bem-estar e a felicidade do outro. Então, assim, né? Assim como, por exemplo, uma criança conta com o amor desta mãe para que ela possa viver bem e sobreviver, e esta mãe transforma este amor em ações de cuidado, de carinho, que cuidam da sobrevivência dessa criança, o amor maduro também, diferentemente desse amor da mãe, que torna a criança totalmente dependente dos cuidados dela, mas eu estou aqui enfocando que o amor é um sentimento, mas ele implica numa ação amorosa, né? E esta ação amorosa implica em respeito e em cuidado ao ser que é o objeto do nosso amor.